Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos dando aí continuidade, né, ao nosso curso de estatística, iniciando aí o capítulo 3, né? Mas antes eu gostaria de pedir para vocês a gentileza aí, né, de se inscrever no canal, de dar o joinha depois, né, se vocês gostarem do vídeo aí, tá? Porque isso incentiva a gente aí. Também se quiser deixar comentários aí, tá? Fazer alguma sugestão, a gente agradece também, tá bom? Então, dando a sequência aí no curso, quando a gente fala de gráficos estatísticos, né? Lembrando que lá no capítulo 1 nós falamos lá das fases do método estatístico. Lembrando que a estatística é uma área da matemática e que utiliza um método científico para trabalho, né? Então a gente falou lá, primeiro você planeja e coleta os dados, depois você faz uma crítica, né, faz uma revisão desses dados, depois você organiza isso de determinadas formas, que a gente falou lá, coloca em ordem, né, crescente de valores e tal, para você trabalhar, que a gente já viu isso também no capítulo 2, fazendo a apresentação dos dados. Ou seja, você tem toda uma sequência para poder chegar na apresentação dos dados. Então, uma forma de apresentar é através de tabelas. Outra forma é através de gráficos. Ou seja, no capítulo 2 a gente fez a parte da apresentação aí em tabelas e agora nós estamos fazendo a apresentação aí em gráficos, né? Que é muito utilizado. Inclusive, muitas questões que caem em concursos públicos, em prova, Enem, ENAD, né? Tem a ver com gráficos e a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Então a gente inicia aí só mostrando, né, uma sequência de gráficos, mas lembrando que os gráficos estatísticos fazem parte da apresentação de dados, né? Nós temos a apresentação através de tabelas e através de gráficos. Os dados de uma tabela eu posso fazer um gráfico, com os dados de um gráfico eu posso fazer uma tabela. É o que a gente vai ver aqui também, tá? Então nós vamos começar com um tipo de gráfico aí, que é o chamado gráfico de linha, ou gráfico linear, né? Como o próprio nome diz, ele faz uma linha, é o que a gente está vendo aí. Então nós temos aqui um exemplo de uma tabelinha, dando consumo de energia elétrica numa residência, de janeiro a junho de 2013 e tal. Tem mês a mês aqui, de janeiro a junho, e qual é o consumo em quilowatt-hora. O que a tabela faz? Sempre assim, a gente tem aquela coisa, o medo da tabela. Nossa, isso aqui é muito complicado. Então a gente quer desmistificar isso, mostrar que não é tão complicado assim. Reparem, sempre a tabela, ela está mostrando aí para a gente, normalmente, né, os gráficos, eu tenho uma componente horizontal e uma componente vertical. Aqui, nesse caso, ó, a componente horizontal vai estar dizendo aqui meses, ó, são os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, está aqui. Os outros dados estão na vertical, está aqui, ó, quilowatt-hora. Então eu preciso entender isso, olhar uma tabela, a primeira coisa que eu olho, o que é aqui na horizontal? Ah, são os meses, beleza. E aqui? Ah, as quantidades de quilowatt-hora, né, que é a medida aí de consumo de energia. Beleza. Reparem, o valor aqui, ó, em janeiro, 52. Aqui, ó, aqui é 0, aqui é 100. 50 está aqui no meio, está vendo que está um pouquinho acima. Aqui o 52 está aqui, ó. 160, fevereiro. 100, 150 aqui no meio, 160, está um pouquinho acima. Depois, 340 lá. 300 está aqui, 400 está aqui, 350 no meio, um pouquinho menos que o meio. Isso aqui normalmente o Excel faz, né? Ele põe nos pontos certinhos. Depois caiu aqui, né, para 210, depois subiu de novo. Qual a vantagem que a gente tem em relação ao gráfico? Nós temos aqui mostrando de janeiro a junho, a gente viu a variação. Nós temos essa variação mostrada aqui também. Ó. Era pequenininho, 52, foi para 160, ou depois foi para 340, depois caiu. Mas o gráfico mostra isso visualmente. Se eu pergunto para vocês, olhando aqui, qual o mês que teve o maior consumo? É só você ver a parte mais alta do gráfico, aqui, ó, 340, está aqui. Ah, mas aqui eu podia ver também. Tudo bem, mas aqui eu tenho 6 itens. E se eu tivesse 500 itens? Eu posso ir lá direto e já ver o item que está mais alto. Qual foi o menor consumo? Opa, aqui. Opa, nesse mês subiu, opa, aqui caiu. Eu não preciso ficar olhando um por um. O gráfico me mostra visualmente. Então é muito interessante você apresentar dados em gráficos, né? Nesse caso está sendo usado o gráfico de linhas. Então esse é o entendimento. Não se assustem com o gráfico. O gráfico cai em provas, cai em concursos públicos, a gente precisa estar preparado para eles. Então a gente dá até alguns exercícios aqui. Esse aqui primeiro, ó, caiu no Enem, né? No Enem de 2012, né? O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução das vendas em reais de certo medicamento durante o ano 2011.
Então tá aqui, ó, 2011, né? Aqui os meses e aqui as vendas. Não tem nem valor aqui, ó, não está mostrando para a gente valor, mas não importa. Não dá para entender que aqui subiu, depois caiu, depois subiu, depois caiu de novo. Dá, o gráfico tem essa vantagem. E aí o que está sendo perguntado? Ó, isso caiu no Enem. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram respectivamente, o que é respectivamente? Nessa ordem, a maior e a menor venda. Onde é a maior? É só achar onde está mais alto aqui. Onde é mais alto? Opa, aqui. Onde é maior? Então aqui, ó, maior é junho. Qual a menor? Onde tiver o menor valor. Opa, aqui é o menor valor. Ó. Então esse valor aqui é o menor, agosto. Então foi junho o maior, agosto o menor. Junho e agosto. Está aqui, ó. Então a nossa resposta está aqui. Era essa questão aqui que seria a resposta dessa questão. Aí a pessoa tem medo, nossa, é muito complicado isso aqui. Aí chuta qualquer coisa e vai errar. Não tem como errar uma questão dessa, né? Muito simples. É elementar, mas é entender que aqui é o ponto mais alto e o ponto mais baixo aqui, né? Essa segunda, ó, uma questão já caiu no ENAD. Enem, lembrando, é do ensino médio, ENAD é do ensino superior. Caiu em todas as provas do Enem, tá? De todas as áreas. Essa questão caiu. Gráfico de linha também. E aí, a informação que a gente tem é o quê? Taxa de percentual de emprego para mulheres de 2000 a 2011, está aqui, ó, 2000 a 2011, e aqui a porcentagem, ó, taxa percentual. Então aqui é porcentagem, não é isso? De empregos para mulheres de 2000 a 2011 em vários países, ó, aqui é Itália, França, Japão, Alemanha e assim por diante. Bom, garanto para vocês, 99% das pessoas entraram aqui e chutaram. Ah, é muito complicado, eu não vou conseguir fazer. Então, vamos tentar ver aqui se é tão complicado assim, vocês vão ver que não é. Então, primeiro aqui, ó, com base nesse gráfico, conclui de 2000 a 2011, a taxa de emprego para mulheres manteve-se constante na Itália. Bom, a Itália está aqui. O que é constante, gente? Constante não variou. Se começou aqui em 40, ele tinha que permanecer em 40 aqui o tempo todo. Onde ele começasse, tinha que ser uma linha que fosse absolutamente paralela aqui a esse valor. Ele ficaria o valor constante. Um valor qualquer, podia ser aqui no meio, não importa, mas constante. Manteve-se constante? Não, gente, subiu, depois caiu. Claro que não é, a primeira já está errada. Já não está errada essa primeira. Manteve-se crescente na França e no Japão. Ó, crescente, tem que estar sempre indo para cima. Se tiver uma quedinha já não dá. Ó. França e Japão. Onde está a França? Está aqui. Ó, manteve-se crescente na França, ó, subiu, depois manteve constante. Ó. Sempre cresceu? Não. De 2003 aqui até 2006 aqui, ó, ficou constante. Depois subiu, depois caiu. Como é que ficou crescente? Só da França já matou isso aqui, já está errado. Japão também cresceu, olha aqui, ó. Cresceu, caiu, cresceu. Pô, já não é crescente. Então acabou. Item B está errado. Atingiu na Grã-Bretanha seu valor máximo em 2011. Vão achar Grã-Bretanha e vão ver se é em 2011. Onde que é Grã-Bretanha? Grã-Bretanha. O máximo da Grã-Bretanha foi onde? Ó, aqui, nesse ponto aqui. É 2008, entre 2008 e 2009. Ó. Não é 2011. Já está errado. Tá? Aumentou mais na Alemanha que nos demais países pesquisados. Olha aqui, ó, Alemanha. Repare, olha como é que está a Alemanha aqui. Ó. Começou aqui embaixo, ó, abaixo de 60. Tá? Olha como é que subiu. Algum outro país aqui teve um crescimento desse, ó, saiu de abaixo de 60, subiu mais de 10%? Nenhum. Ó. Todos podem ver os gráficos aqui, ó, todos mantendo, só esse aqui que cresceu. Ele cresceu mais. Então não tem nem dúvida que a Alemanha cresceu mais do que nos outros países. Olha lá. É a alternativa D. Essa é a correta mesmo. Vamos ver se a E está errada. Manteve-se superior a 60. No Canadá, Alemanha e Estados Unidos. Ó, manteve-se superior a 60. Nas 3 lugares. Ó, 60. Canadá. Cadê o Canadá? Está aqui. Ó. Canadá se manteve acima de 60. Ó, 60 e poucos por cento. Está ótimo. Canadá tá valendo. Alemanha. Ficou acima de 60? Não, aqui já começou abaixo. Então só isso aqui já está errado. Só esse aqui já errou, já está errado, já está abaixo de 60. Então essa aqui está errada. A resposta correta é a alternativa D, que cresceu mais na Alemanha. Vocês vejam, uma questão simples que parecia, né, uma coisa muito mais difícil.
E aqui, para encerrar, nós temos o exercício 3, tratando aí de uma questão do ENAD também, muito interessante. Vocês vão ver também, ó, a pessoa olhou um exercício desse, já chuta, porque fica com medo, não quer nem ler. E não é difícil, ó. Legislação de trânsito considera que o condutor do veículo está dirigindo alcoolizado quando o teor de álcool excede 0,6 gramas por mililitro de sangue. Ó. Vamos guardar essa informação, 0,6 gramas de álcool por litro de sangue. O gráfico abaixo mostra o processo de absorção e eliminação de álcool quando o indivíduo bebe em curto espaço de tempo de 1 a 4 latas de cerveja. Então reparem, ó, uma lata é o amarelinho, é esse aqui, 2 latas é a verdinho, depois 3 latas o vermelho, depois 4 latas o azul. Depois nós vamos interpretar isso, tá? Bom, considerando as afirmativas, aí tem 3 afirmativas para a gente ver quais estão corretas. Ó. Primeiro, vamos entender e depois procurar saber aqui. Olha o que acontece aqui quando você toma uma lata. Aqui é o tempo em horas, ó. Então aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, até 8 horas aqui, né? Quando você toma uma lata, que é amarelinho, olha o que acontece, ó, o teor de álcool está mostrando aqui é o teor de álcool, ó, gramas por litro, está lá gramas por litro, né? Aí o que acontece, você tomou 1 a 4 latas de cerveja, tomou uma, aí o que acontece, ó, aumenta o teor seu até 0,2, ó. Depois que você tomou, olha o que acontece, ó, em menos de meia hora, ó, você já teve um aumento, depois vai diminuindo, diminuindo, até chegar aqui 3 horas, você já não tem mais nada de álcool no seu organismo. É isso que está mostrando esse gráfico 1 aqui, de uma lata, né? Quando você toma 2, o que acontece? Ó, dá uma subida, chega a 0,4 aqui, ó, 4,5 mais ou menos, né, de gramas por litro, depois começa a reduzir e entre 4 e 5 horas, ó, já desapareceu todo, já baixou o seu nível, desapareceu todo o álcool do organismo. Com 3, olha o que acontece. Sobe aqui, ó, vai para 0,7, depois cai aqui. Leva 6 horas, você já não tem mais álcool nenhum. Se você tomar 4 latas, ele vai aqui em cima, entre 0,8, 0,8,5 aqui, né, 0,85 aqui mais ou menos. Depois ele vai baixando, aqui em torno de 7 horas você já não tem mais nenhum resquício aí de álcool no sangue, né? Lembrando que o limite nosso é 0,6, está aqui, ó. Ó, 0,6 está aqui. Quando eu tomo uma lata e 2 latas, tudo bem, eu não chego em 0,6, mas quando eu tomo 3 latas ou 4 latas, eu passo 0,6. Vamos ver o que está dando de informação aqui para ver se está certo ou errado. Ó. Primeiro, o álcool é absorvido pelo organismo muito mais lentamente do que é eliminado. É o contrário, gente, pensa bem. Ele é absorvido rápido, ó, porque em pouco tempo ele já sobe. Seja em qualquer um, ó, em pouco tempo ele sobe. Depois ele leva um tempão para ser eliminado. Ó, sobe rápido, ó, em menos de meia hora já está no pico máximo, depois ele leva um tempão para sair. Então é o inverso disso aqui, ou seja, o 1 está errado. A opção 1 está errado. O álcool é absorvido muito mais lentamente, não é muito mais rapidamente do que é eliminado. Então isso aqui está errado. Bom, é falsa essa afirmação aqui. Uma pessoa que vai dirigir imediatamente após a ingestão da bebida pode consumir no máximo 2 latas. Ó, uma lata chega a 0,2, 2 latas 0,4, não chegou a 0,5. É verdade, por quê? Se ele tomar 3, ele vai passar de 0,6. Ó. Passou de 0,6, que é o limite lá, 0,6. Então, até 2. Então essa aqui é verdadeira. E a terceira, se uma pessoa toma rapidamente 4 latas, que é o caso do azul aqui, ele vai, para eliminar toda a matéria, todo o álcool, ele vai ter que leva em torno de 7 horas. Aqui, ó, vem aqui, não leva em torno de 7 horas? Tá aqui, ó. Então 2 e 3 estão certas. Então a resposta 2 e 3 aqui qual que é? 2 e 3, alternativa D. Essa é a nossa resposta. Legal, pessoal? Então isso aí é o nosso exercício aí sobre gráficos de linha, né? Falando aí do gráficos estatísticos. Espero que tenha sido fácil aí de compreender, tá? Se vocês gostaram, dê um joinha aí, né, no vídeo. E a gente agradece se vocês puderem também se registrar aí no canal, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula, tá? Tchau, tchau.